Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Geiverson Teixeira de Paula, sou professor na Universidade Federal de Goiás e estarei apresentando o nosso trabalho que é intitulado Estratégia de controle de torque de máquinas de relutância chaveada usando controle vetorial e transformação de QX. Essa apresentação está dividida da seguinte maneira: primeiramente a problematização, em seguida a metodologia, seguida de simulação computacional, resultado de simulação e, por fim, a conclusão. Com relação à nossa proposta de trabalho e problematização, estamos trabalhando com a máquina de relutância chaveada. Essa máquina apresenta vantagens e desvantagens. Das vantagens, nós temos uma construção mais simples que outras topologias de máquinas e a não necessita também de materiais raros, como as gemas permanentes. Tudo isso facilita com que ela seja mais barata do que outras máquinas de mercado. Como desvantagem, nós temos um controle mais complexo, uma eletrônica mais complexa também e, em meio a tudo isso, nós temos altos níveis de oscilações no torque eletromagnético, dificultando a utilização dessa máquina em aplicações que exijam torque constante e precisão também. Diante disso, desse problema que é a oscilação do torque nesse tipo de máquina, vários métodos de controle têm sido desenvolvidos desde a sua concepção, como máquina, como por exemplo as Torque Sharing Functions e a otimização do ângulo de disparo para reduzir então a oscilação do torque eletromagnético. Tentaram também algumas menções à literatura em aplicar o Field Oriented Control, que é o FOC, para minimização desses torques oscilantes, mas até então todas as tentativas que foram feitas combinaram em ter em sua função de torque, na expressão de torque em dQ0, a expressão envolvendo todos os três eixos, D, Q e 0. Então não houve uma separação entre os eixos como ocorre na máquina CC, uma máquina de indução, ou na máquina síncrona, quando da aplicação da transformação e do Field Oriented Control também. Então a nossa proposta aqui é desenvolver um método de controle de torque, tal como o FOC, que vai minimizar essas oscilações. Para cumprir isso daí, nós vamos ter que lançar mão de algumas estratégias, como por exemplo, utilizar as derivadas das indutâncias como variável de estado, ao invés de usar as funções de fluxo concatenado, como a maioria das estratégias utiliza. E também utilizar a transformação de QX, ao invés de utilizar a transformação de Park. A transformação de QX é a transformação estendida de Park. Assim, a gente busca e espera também uma separação adequada da orientação dos eixos direto, onde teríamos um enriquecimento e enfraquecimento de campo, e também o eixo de quadratura para fazermos a produção de torque separadamente. Observando-se então a equação de torque, a equação número 1, nós temos que ela é proporcional ao quadrado da corrente e também a derivada das indutâncias. Por isso nós utilizamos aqui o vetor de derivada de indutâncias e não o vetor de fluxos e funções de fluxo, como ocorre na maior parte da literatura. A gente observa também e ressalta que no nosso trabalho foram desprezadas as indutâncias mútuas, já que estamos trabalhando com a máquina trifásica, com o número de polos igual a 6 no estator e 4 no rotor. Então, a partir dessas equações, aqui a equação de torque, que é a número 1, nós partimos para fazer um artifício matemático, que é chamar justamente meio de quadrado, seja de qualquer uma das fases, fase A, B ou C, vamos chamar de I'. Então, seria I' de A, I' de B e I' de C. Fazendo isso, nós podemos rearranjar a equação do torque, como aqui na expressão abaixo, onde nós temos um vetor de derivada das indutâncias, multiplicado pelo vetor transposto aqui das correntes I', I', e I'. Fazendo isso e aplicando a transformação estendida de Park, nós temos então dL dx, dL qx, dL d0, construindo um vetor de indutâncias no eixo dq e 0, e as correntes IDX, IQX e I0 construindo um vetor de corrente também. No entanto, o que é vantajoso de utilizar essa técnica é que, com a transformação dqx, nós temos que a componente de eixo D, que no caso aqui dL dx, vai ser sempre igual a zero. Então nós reduzimos a nossa equação de torque para duas variáveis. Uma primeira parte que é com relação ao eixo de quadratura e a segunda com relação ao eixo zero, o que vai facilitar já a nossa manipulação e controle do torque.
já mostrando uma novidade com relação às outras estratégias que tentaram utilizar apenas a transformada de Park, que resultou em uma equação de torque com eixo D, Q e 0. Então no nosso nós só temos os eixos Q e 0, né? O eixo QX e 0x, sendo utilizados para produzir torque na máquina. Assim, precisamos concluir então quais seriam nossas correntes de referência, como nós calcularíamos as correntes de referência no eixo Q e no eixo 0 também. Para calcular elas, nós utilizamos o torque de referência, o AX, que é um valor de modulação do nosso vetor da transformada dqx, e também a nossa equação aqui com dlqx, dθ e o dl0x, montando aqui uma ponderação vetorial na soma dos nossos vetores. Então, cada uma das correntes de referência será diretamente proporcional à sua participação, né, a participação da sua indutância daquele eixo na produção do torque. Fazendo isso, basta aplicarmos um controle, que nesse caso foi escolhido um controle PI, para que possamos controlar a nossa referência de torque e em seguida aplicando um controle de histerésis para ajustar as nossas correntes e mantê-las o mais próximas possível das nossas referências. A estrutura geral do nosso sistema é essa daqui. Nós temos aqui o início com as indutâncias de fase, então as equações, as formas de onda das indutâncias da fase A, B e C. Passamos para o processo de derivação com relação a θ, temos as derivadas delas, elas são separadas na parte positiva e negativa das derivadas, já que no sentido positivo, com a derivada positiva, nós conseguimos ter produção de torque em um sentido da máquina, e com as derivadas do lado negativo temos produção de torque no outro sentido. Nós temos um torque de referência embaixo, que se for positivo, ele será utilizado as derivadas positivas da máquina, da indutância. E se for negativo, utilizar as derivadas negativas da máquina. Por fim, esses valores chegam à nossa transformação dqx, que vão gerar as nossas correntes de referência, e essas correntes de referência em ABC serão convertidas, né, aqui, não das fases A, B, C, mas os IA', IB' e IC', em IA, IB e IC, que são de fato a corrente de cada uma das fases, para ser aplicada no nosso inversor. As características da nossa máquina de teste. Uma máquina com 6 polos no estator, 4 polos no rotor, e essas coeficientes de momento de inércia, coeficiente de atrito, resistência e tensão de alimentação. Aqui na figura 2 nós temos a curva de indutância, que é a curva em azul, e também a curva da derivada da indutância, que é em vermelho. Aqui foi tomado para apenas uma condição de carregamento eletromagnético. A curva, então, forma de onda de corrente de referência para cada uma delas, os nossos IA', IB' e C', tem essa forma aqui, ó. Comparado ao controle convencional, que é só liga e desliga, né? Nós temos que essas seriam as formas de onda do controle tradicional e essa daqui seria a forma de onda do nosso controle. Já aplicada na dinâmica da máquina, nós podemos comparar aqui a forma real com a forma prevista. A nossa de referência seria essa azul. No entanto, nós temos uma diferença com a alcançada na prática, que é justamente essa elevação aqui e uma continuação desse lado de cá. Tudo isso ocorre devido à indutância da máquina que segura a corrente, que nesse caso segura o decaimento, e aqui, como o decaimento da fase anterior se prolongou, ela acaba precisando produzir um pouco mais de torque aqui para garantir um torque com pulsação mínima. Aqui é o torque para um controle chaveado, a nossa figura 7, e a nossa figura 8 é o resultado com a nossa proposta de controle de torque, quando nós temos um torque com pouquíssima pulsação aqui, foi bem minimizada quando comparada ao torque original. Nós temos aqui só o resultado do controle de velocidade, mostrando que foi bem aplicado. Nós temos ainda aqui duas formas de onda de corrente para enfraquecimento e enriquecimento de campo, e com relação a torque, as duas produziram o mesmo torque e não produziram pulsações como no torque no controle chaveado. Aqui fizemos também testes com degraus de velocidade, mostrando que o controle está bem refinado. Como resultado final, nós tivemos uma redução considerável do ripple de torque, que saiu de
505% para 44,75% aí, alcançando o objetivo da nossa estratégia. Então, nosso método foi possível fazer um enfraquecimento e enriquecimento de campo. Ele é genérico, serve para qualquer máquina, precisando apenas alterar a dimensão da nossa transformada. E ele é bem mais simples do que os apresentados na literatura, pois utiliza apenas duas componentes, né, a componente Q e a componente 0, para fazer o controle do torque. Muito obrigado a todos pela atenção. Esses aqui são os nossos e-mails de contato.